TVB, essa é nossa. Assista agora, TVB Esporte. TVB Esporte. Oferecimento: Restaurante Pizzaria e Choperia La Pizza. Ligue 3029-2888. Alô, você amigo do esporte, muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição de terça-feira. Terça-feira é dia do Joinville Esporte Clube entrar em campo, dia do Atlético de Goiás. Tem também assunto da seleção brasileira, hein? Que coisa a seleção, hein? Vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. Tem tabela de jogos hoje que tem rodada cheia pela Série B. Tudo isso e muito mais. E temos também visitantes aqui hoje. Hoje está o pessoal do União Timbé aqui, que está na primeirona, vai falar um pouquinho sobre a situação do clube aí, como é que tá, as projeções, se tem jogador chegando, tudo isso e muito mais na sequência do programa. Mas antes, vamos começar a falar com o Marinho. Marinho, que é o nosso comentarista, e vai falar um pouquinho também sobre esses assuntos. Bom dia, Marinho, seja bem-vindo a essa edição de terça-feira, né? É quase quarta, né? Que é o dia do sofá, né? É verdade, quase quarta. Amanhã eu falo dia do sofá. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, você que está ligado com a gente. Claro, vamos falar bastante do Joinville Esporte Clube, que hoje é o dia D. Joinville vai ter uma prova de fogo hoje diante dos líderes. É um líder que é juntamente com o Vasco da Gama, o Atlético de Goiânia, que realmente vem fazendo um grande trabalho no campeonato da Série B. Foi o único que derrubou a equipe do Vasco da Gama. Claro, a gente vai falar aí sobre o esquema tático do técnico Ernesto Maria, que tenta ali parar principalmente o lado esquerdo, da qual a equipe do Atlético joga e joga muito para aquele setor ali. Então, já a gente vai dar aí o provável time do Joinville Esporte Clube, que com certeza a presença da torcida hoje é muito importante. E o Joinville dá essa arrancada aí já com a vitória contra o Avaí, quem sabe buscar os resultados agora dentro de casa. 2 partidas e hoje é super importante a vitória e principalmente jogar bem. Então tá, eu vou falar sobre o Joinville já, mas antes vamos ver gols da Série C, né, que aconteceram aí esse final de semana. Vamos ver. Na Arena Castelão, o Fortaleza derrotou o Cuiabá. Daniel Sobralense marcou os 2 gols da partida. Pelo Grupo B, o Botafogo de Ribeirão Preto goleou a Portuguesa na casa do adversário por 5-0. Destaque para Alemão e Diogo Santos, que marcaram 2 gols cada um. Nos outros jogos deste domingo, no Grupo A, Asa e River ficaram no 0-0. E o Salgueiro passou pelo América por 2-0. Pelo Grupo B, o Ipiranga derrotou o Guaratinguetá por 3-2. E o Guarani venceu o Macaé por 1-0. E teve jogos também pela Série D. Vamos ver. O Ituano recebeu o Maringá no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo. Aos 3 minutos de jogo, Igor abriu o placar para o time da casa. Logo depois, numa cobrança de escanteio, Simeão ampliou de cabeça. 2-0 Ituano. Depois do intervalo, Marcão de pênalti fez mais um. E aos 32 do segundo tempo, Bassani fechou a goleada. 4-0. No Castelão, em São Luís, o Maranhão Atlético Clube perdeu de 3-0 para o time de Altos, do Piauí. Gênesis marcou o primeiro. No segundo tempo, Manuel disparou e mandou para o fundo da rede. Em mais uma falha da defesa, Bruno Aquino dominou e marcou para o time piauiense. Final, Altos 3, Maranhão Atlético Clube 0. É isso aí. Gols e gols e gols. Agora vamos falar sobre o Joinville Esporte Clube, que se prepara aí para essa guerra, como diz o Marinho, e teve gente chegando aí, mais uma contratação. Vamos ver aí, pode soltar a matéria. O Joinville Esporte Clube tem um compromisso difícil esta noite na Arena, diante do Atlético de Goiás, que venceu o Vasco no último compromisso. E vem a Joinville querendo surpreender o tricolor. No início da tarde de ontem, chegou mais um reforço. Trata-se do goleiro Aranha, que foi apresentado à imprensa e agora começa sua preparação para adquirir forma física. Bom, o Joinville, assim comigo, a gente entrou num acordo e achamos por melhor ir por partes. Primeiro me condicionar, estar em condição, estar liberado, e aí sim, sem desrespeitar os companheiros, sem desrespeitar, né, o treinador, se for a condição, se for a hora, tá podendo jogar. Lógico que eu vim com o pensamento de jogar,
até pela minha história, pelo meu currículo, não poderia ser diferente, né? Assim como os outros goleiros também têm o pensamento de jogar, mas eu preciso trabalhar primeiro. Nesse tempo que eu fiquei parado, eu escutei muita coisa, sou de pouco à imprensa, mas eu ouvi bastante que eu estava desempregado, estava sem clube, mas não era por falta de opção. Era por falta de uma boa opção, uma opção que me chamasse a atenção. Eu não queria roubar, como a gente diz na gíria do futebol, né? Eu queria ir para um lugar para estar satisfeito naquele lugar, para eu poder render, né? Então, dos clubes que apareceram e que a gente teve uma conversa mais sincera, mais a fundo, tirei as minhas informações também aqui com o Bruno Aguiar, e de todos que eu consultei, foi o único que não teve um mas. Porque normalmente você pergunta para o jogador, aqui é muito bom, aqui tem isso, tem aquilo, mas... E aqui não teve o mais. Eu falei, opa, então eu acho que ali é o lugar. E chegando aqui, cada dia que está passando, tenho mais certeza que fiz a melhor escolha. Por outro lado, o Jack também vem de uma vitória importante e busca uma melhor performance dentro da competição. Emerson Maria ainda tem algumas dúvidas na formação da equipe, mas ele deve manter e mandar a campo a seguinte formação: Oliveira, Robertinho, Bruno Aguiar, Líger, Diego, Naldo, Paulinho Dias, Everton Silva, Pereira, Carlos Alberto e Gabriel Vasconcelos. A partida está marcada para as 19h15 desta terça-feira na Arena Joinville. A sorte está lançada, Marinho. Hoje, 19h15, né, contra o Atlético de Goiás, que vem de uma vitória importante diante do Vasco. E olha, um detalhe aqui, depois o pessoal de casa não sabe. Depois do jogo do Vasco, do Joinville contra o Vasco, os jogadores do Vasco ficaram ali no saguão e tal, tietando ali e tal, mas eles tinham preocupação com o Atlético, porque eu ouvi eles comentando, não vou falar nomes, tá? Não vou falar o nome do jogador, ele comentou, como é que tá o resultado lá? Lá vai ser pedreira. Eles já tinham consciência que o Atlético ia ser difícil, o Vasco, e foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu, perderam lá, né? É verdade. Primeiro vamos por parte aí. O Aranha foi contratado, é claro, que, como ele falou, estava parado, né? Mas estava totalmente fora de forma. Ele falou ali que está 100% para brigar aí pela posição. Jogador experiente, né? Jogou em vários clubes grandes aí, teve aquele problema de racismo lá contra o Grêmio, quando ele jogava pela Ponte Preta. E realmente, negócio é se preparar bem fisicamente para buscar a vaga. Como ele falou, quer estar 100% para realmente disputar a vaga. É um goleiro experiente e realmente que vem aí ajudar o Joinville Esporte Clube. Sobre o Atlético, pense bem, o Atlético tem uma equipe que está jogando redondinho. Isso não se deu provas aí que ganhou do Vasco da Gama. E está aí brigando na liderança, 19 pontos juntamente com o Vasco. Aí tem um detalhe importante, as jogadas do Atlético, eu tenho observado bastante, as jogadas do Atlético é pelo lado esquerdo. O Romário, lateral esquerdo, ele apoia bem, ele dá cada assistência. E o que o Emerson Maria, olhando o jogo, fez uma análise? Ele colocou o Everton, que é lateral, o Everton que também já jogou na meia, pelo lado direito, para ajudar o Robertinho. O Robertinho vem pelo lado direito e tem o Naldo, que dá o primeiro combate. Aí sim vem o Everton Silva, que é lateral também, para evitar as jogadas ali, pelo menos pelo lado esquerdo do Atlético. A maioria das jogadas e os gols que estão saindo do Atlético é pelo lado esquerdo. Então a preocupação do Emerson Maria é marcar aquele setor ali. Por isso que ele botou o Everton Silva pela meia direita, para fazer uma marcação juntamente ali com o Robertinho, pelo lado esquerdo, para marcar a chegada de bola pelo lado esquerdo do Atlético. Claro que vai jogar lá com o Carlos Alberto e esse garoto que veio do Corinthians, né? O Gabriel Vasconcelos, que para mim, olha, vai ser um diferencial ali no ataque. Tomara, um guri habilidoso, ele foi artilheiro da Taça São Paulo de Juniores ano passado e esse ano foi vice. Claro que agora tem a oportunidade de sair como titular e quem sabe realmente surpreender. Tem vários jogadores chegando aí, inclusive o Jael, se fala em Jael, é só abrir a janela aí que ele está chegando no Joinville. É mais um atacante que o Joinville aí. Também tem o William Barbio, que já está em Joinville. Houve polêmica sobre a contratação dele, a história da vida dele realmente é meio complicada, mas é um atacante bom e quem sabe também pode resolver. Joinville se falava tanto, né? A torcida que precisava de centroavante, precisava de matador. Tá chegando. Agora realmente tem que fazer os gols aí que o Joinville precisa. Tomara que hoje um dos atacantes faça o gol da vitória. E até esperamos que o Atlético não venha ali fechadinho, né? Não tem esse perfil até porque tá bem, né?
para dificultar a vida do Joinville. Então isso promete ser um grande jogo hoje aí para quem for na Arena, né? Não, e o Atlético não é jogar fechadinho, não. Eu tenho observado alguns jogos do Atlético, realmente sai muito rápido, principalmente no meio de campo. Sai rápido, deixa os atacantes na cara do gol, por isso que eu digo, assistência é sempre pelo lado esquerdo. Então todo cuidado é pouco. Não adianta se lamentar amanhã, errou o Bruno Aguiar, errou o zagueiro, errou o Diego. Tem que cuidar, e cuidar é muito. O Joinville tem que ter a posse de bola e, claro, sair na boa. Sair na boa que eu digo, só na hora que os atacantes estão lá para fazer os gols. Porque o que o Joinville erra de passes no meio de campo, começa a trabalhar a bola para um lado e para o outro e não tem criatividade. Espero que o Pereira realmente seja o cara ali também no meio de campo. E o Carlos Alberto, que veio, fez o gol contra o Avaí e realmente faça a diferença no meio de campo. Vamos esperar que isso realmente aconteça. Agora vamos ver os jogos que tem pela Série B hoje, rodada cheia. Pode soltar a tabela aí? Então vamos lá. Às 19h15, vários jogos. Olha só, Marinho. Vasco e Náutico, Paraná e Goiás, Criciúma e Bahia, Vila Nova e Sampaio e Correia, Tupi e Luverdense, Oeste e Londrina e o nosso glorioso Jack e Atlético de Goiás. Todos esses jogos às 19h15, né? Depois, um pouquinho mais tarde, às 21h30, 3 jogos. Paysandu e Avaí, CRB e Bragantino, e o Ceará recebe o Brasil de Pelotas. Tá aí os jogos da Série B. Normalmente a Série B racha os jogos, ela divide, né? Alguns na terça, alguns na sexta ou no sábado. Tá acontecendo de rodada cheia. Isso é bom também, né? Bom, e vamos ver também como é que vai seguir diante do campeonato o Vasco da Gama, que enfrenta uma parada difícil hoje. Mesmo jogando em casa, vai enfrentar o Náutico. O Náutico está em alta, né? O Náutico vem de vitórias aí. E realmente são os dois jogos que prometem. Tanto o Joinville jogando com um dos líderes aí, o Atlético, como também a equipe do Náutico jogando lá em São Januário. Quem sabe surpreendendo a equipe do Vasco da Gama. É verdade. Agora, Marinho, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de celular. E quando se lembra de celular, lembra de conexão. Com certeza. Aí as lojas da Conexão Celular estão bombando. Você que precisa de acessório, precisa de película, capinha, também tem rádios, tem nas lojas da Conexão Celulares. Aliás, você não precisa mais vir para o centro da cidade. Você que mora no Iririú, Aventureiro, é só passar ali na Rua Cegonhas, esquina com a Senador Rodrigo Lobo. Tem uma baita de uma loja ali da Conexão Celulares. Lá em Garuva, em frente à prefeitura. Só sair da prefeitura você vai ver aquela linda loja. No Hiper Mais do Vila Nova, tem no Hiper Mais do Profipo e na Monsenhor Gercino, você que mora no Itaú, Parque Guarani, Chão Costa. Bem no ladinho da Peixaria da Barra está a loja da Conexão Celulares. A outra fica em frente ao terminal do Itaú. Saindo do terminal você vai ver lá a linda loja da Conexão Celulares. Também tem assistência técnica. Quebrou, estragou seu celular? Ligue 3466-5363. 3466-5363, quebrou, estragou, ligue para a Conexão Celulares. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Copa América. Vou segurar Marinho, mais um pouquinho aqui. Marinho, o México empatou com a Venezuela. Pode soltar aí. Foi um jogo. Agora, a Copa América, depois que começou a jogar, olha que golaço, né? Isso aí, inclusive, a Venezuela saiu na frente, surpreendeu ali, né? O México, esses times aí, Venezuela, o Panamá, estão crescendo muito rápido, ao passo que os grandes estão estacionados. Mas sabe o que acontece, Luiz? Muitos jogadores desses países que estão aí, que não são chamados os favoritos, estão jogando fora, na Inglaterra, na Espanha e tal. E quando compõe a sua seleção, mostra o bom futebol, porque eles pegam experiência fora. E a prova disso, realmente a Venezuela cresceu, e pegar um time do México, e também tem vários jogadores que jogam na Europa, realmente complica. É verdade. Agora, vamos ver a tabela dos jogos de hoje aí pela Copa América. Pode soltar a tabela aí? Então, hoje, 2 jogos. Às 21 horas, o Chile recebe o Panamá e os Los Hermanos, a Argentina, recebe a Bolívia. Então, esses 2 jogos. Agora, um outro detalhe aí, Maria, que eu queria comentar contigo é a possível saída do Dunga. Está muito forte aí nas redes sociais, os comentários, que o Tite deve assumir a seleção brasileira. Será que isso realmente vai acontecer? Vai, até pelo fato de, já vi conversa hoje na parte da manhã também, é o cara mais indicado hoje. Falar em técnico de fora do Brasil, pra cá, tem tantos técnicos aqui, né? E o Tite hoje é o cara mais certo para ser o treinador da seleção brasileira. A era Dunga acabou, já deram oportunidade para ele, e realmente não foi bem na seleção. Foi um baita de um volante, capitão, campeão do mundo em 94, mas infelizmente, como treinador, não deu certo. O Tite tem uma nova maneira de jogar, né? Quem sabe ele vai acertar essa seleção aí para dar um ânimo melhor, porque o povo brasileiro está desacreditado da seleção brasileira. Depois dessa Copa do Mundo, a vergonha que foi feita, principalmente contra a Alemanha, aí o torcedor brasileiro não confia mais na seleção brasileira. Prova disso que acabou perdendo
uma equipe, né? Barbaridade. Pro Peru sendo eliminado na primeira fase. Eu acho que é uma nova era, deve ser o Tite e o treinador, e realmente vai ter muitas mudanças aí para que a gente possa confiar mais uma vez na seleção brasileira. Como eu disse nas redes sociais, o Brasil não conseguiu segurar o Peru e dançou, saiu na primeira fase. E olha, não é só o povo não que não acredita mais. Os times que vêm jogar contra o Brasil já estão vindo aqui já naquela, vamos ganhar. Antigamente, a Venezuela veio jogar com o Brasil aqui no Brasil, ou lá mesmo. Acho que no vestiário o treinador falava assim, gente, 4-0 tá bom se a gente perder para eles. Hoje eles vêm para ganhar aqui, eles vêm para empatar aqui. Perdeu o respeito, o Brasil precisa mudar. Urgente aí, não sei o que vai acontecer, o estudo que eles vão ter que fazer para mudar isso aí, mas tá complicado, né? O futebol é muito dinâmico, né? E muitos treinadores também vão para esses países realmente ensinar uma técnica rápida, toque na frente, receber marcação, realmente estão aprendendo muito. Aí quando pega uma seleção brasileira, quando vem de derrota, aí realmente está desprestigiada a seleção brasileira. Aí o que acontece é o seguinte, ninguém respeita mais. Antigamente, Deus o livre, jogar contra a seleção, né? Eu lembro em 1982, que não tinha um bom goleiro e não tinha um bom atacante. Mas era Valdir Pérez, Leandro Oscar Luizinho Júnior, Falcão e Cerezo, Zico e Sócrates, Serginho Chulapa e Éder. Era uma seleção de encher os olhos. Acabou perdendo, né? Um erro fatal do Cerezo e perdeu para a Itália. A Itália de Rossi fez 3 gols. A Itália era de Zoff, Gentili, Oriali, Tardelli, Conte, Chireia, Marini, Paulo Rossi e Antonioni. Acabou derrubando a melhor seleção que eu vi jogar até hoje. É verdade. O dia que o Brasil chorou, né? Que realmente aquela seleção ela foi campeã moral, deram um título de campeã moral, porque ela realmente era a apresentação do futebol. Marinho, obrigado pela sua participação e a gente volta amanhã aí, quem sabe comentando uma vitória do Joinville, né? Tá certo, daqui a pouco uma figura aqui no programa. É o professor Maurílio, o chorão do futebol de areia. Daqui a pouco ele vai falar, ele adora futebol de areia e hoje, claro, aí sendo técnico aí, a equipe está disputando a primeira divisão aqui de Joinville. Um abraço, Luiz, abraço a você, Luiz, abraço a você que está ligado com a gente e até amanhã, quem sabe, com a vitória do Tricolor. É isso aí, obrigado, Marinho. Eu vou fazer aquele intervalo bem rapidinho e volto já com os nossos convidados, não sai daí.